Bom, pessoal, vamos começar aqui para quem chegou no horário aí, respeitar quem está com a gente desde o comecinho, né? Hoje estamos aqui para falar dos valores, como vender valor dos ENAPs em Desktop Platinum, tá? Quem não me conhece ainda, eu sou o Fernando Lucates, eu sou engenheiro aqui da Citrix do Brasil, tenho a maioria das pessoas aqui eu conheço, algumas não, mas enfim, sempre haverá oportunidade para a gente trabalhar junto, tá? A ideia hoje aqui é a gente discutir um pouquinho sobre os valores de Platinum, por que posicionar Platinum da Citrix. Então eu peguei e trouxe um conteúdo bem interessante, é um conteúdo que está sendo entregue em toda a América, então vocês estarão recebendo aí um conteúdo super atualizado. Obviamente que a empresa me permite fazer alguns ajustes, então eu resolvi aqui fazer uma coisa diferente do que nós fizemos até hoje. No finalzinho da nossa apresentação, nós teremos um pequeno teste, um game aqui para poder fazer uma gincana com vocês. Então a gente vai sortear um X1 Mouse, tá? O mouse da Citrix, aquele mouse que funciona no tablet, no iPad, no iPhone, né? E também funciona para notebook tradicional. Então, aquela pessoa melhor colocada, melhor posicionada no nosso ranking, vai conseguir ter acesso aí, ou vai ganhar como prêmio um mouse da Citrix. Um mouse muito interessante, tem um custo aproximado aí de quase US$ 80, porque é um mouse bem diferenciado e que a gente vai estar sorteando, entre aspas, né, sorteando no final da apresentação. Portanto, é importante que vocês acompanhem o conteúdo vai ser rápido, o conteúdo vai ter uma série de slides, mas eu vou tirar algumas perguntas durante a apresentação. Então, infelizmente, não vai dar para poder deixar a apresentação rodando aí e depois no final ver o que concorrer, né? A gente está fazendo justamente isso para ajudar com que vocês participem, que vocês prestem um pouquinho mais de atenção. Eu sei que é corrido aí o dia a dia, um monte de e-mail, telefone tocando, mas vai ser bem legal no finalzinho aí para quem quiser participar, tá? Quem já quiser deixar engatilhado o teste, eu recomendo usar o smartphone, abrir o browser do seu celular e entrar nesse site Kahoot, Kahoot.it. Vai abrir essa telinha que está mostrando aqui para vocês, pedindo um Game Pin, e aí no final da apresentação eu vou mostrar esse Game Pin, e aqueles que participarem dessa joguinho de perguntas e respostas, o melhor colocado vai aí ganhar um mouse da Citrix, ok? Bom, se alguém tiver qualquer dificuldade, por favor, coloque no chat aqui. Eu vou escrever aqui no chat também o endereço desse site, tá? Para que alguém chegue depois e automaticamente não consiga ver, mas a gente consegue aqui mostrar para vocês como é que isso funciona. Beleza? Bom, vamos lá. Bom, eu gosto sempre de mostrar esse slide, seja para clientes novos, para clientes antigos, mas é um slide muito interessante que ele conta a história da Citrix. Então, quando a gente tem aqui todo o histórico da Citrix, quando a gente conversa com o cliente sempre conhece a Citrix lá de 2003, a Citrix do Metaframe, onde a Citrix começou no mercado com acesso remoto, basicamente entregava a aplicação em links de baixa velocidade, links de alta latência, como celular, como links de satélite, conexões de linha de escada e assim por diante. Só que, obviamente, que a Citrix veio evoluindo o seu portfólio ao longo dos anos e a gente hoje está muito focado na entrega do workspace, do ambiente do usuário. Mas nós passamos por uma época onde nasceu o NetScaler, né, a parte de Secure Web Networking, em 2006, a Virtual Computing em 2010, onde a Citrix trouxe aí a questão do VDI, o Zen Server, onde a gente ampliou bastante o nosso portfólio para o mercado, né, criando o conceito de Virtual Computing. Teve aqui em 2013 a aquisição da Zenprise, que criou o produto Zen Mobile, onde com o produto Zen Mobile a gente teve um portfólio completo voltado para mobilidade, gerenciamento de dispositivo, aplicações e etc. Só que hoje os principais relatórios de mercado estão apontando para o Workspace como serviço. Então os parceiros, os provedores de serviço também estão se adaptando a essa nova
forma de entrega, esse novo modelo, que é a entrega do Workspace como serviço. E, obviamente, que a gente não pode deixar de fazer isso sem a entrega segura para os dados e aplicativo. Então, a gente tem um discurso hoje muito forte em relação à segurança de dados e aplicativos. Ok? Bom, a primeira abordagem que você pode encontrar no mercado hoje são clientes que já são clientes da base, né? São clientes que já possuem lá o antigo Metaframe, o ZenApp, Presentation Server, e para esses clientes tem uma oportunidade de trade-up, né? O que é o trade-up? Eu sei que aqui na nossa sala tem bastante gente comercial, muitos de vocês são novos, de repente, no mercado Citrix, outros nem tanto, mas o trade-up nada mais é do que a possibilidade do cliente dar uma sobrevida para suas licenças atuais, aquelas licenças que ele estava, muitas das vezes, descontinuando, deixando de utilizar, o cliente pode levar, trazer essa licença de volta, né? É um cliente muito importante para a Citrix, porque ele já é cliente da nossa base, muitas das vezes ele está lá parado no antigo Metaframe, não conhece o nosso portfólio. Eu que visito muitos clientes no mercado, no dia a dia, aí, encontro muito demais essa situação, e é por isso que a gente tem que trazer essa nova mensagem, a gente tem que trazer essa mensagem do que a Citrix está fazendo, né? Bom, como é que eu começo, né? Como é que eu faço com que o ticket da minha venda cresça? Aquele ticket de renovação que a gente está acostumado simplesmente fazer uma renovação pura, a subscrição do licenciamento, a gente pode simplesmente trazer para versões mais novas. Então, basicamente, o que a gente coloca é mostrar para o cliente quais são as novas funcionalidades, o que ele está ganhando com o licenciamento. Como é que eu faço isso? De uma maneira muito simples. Eu posso ir lá no Google, digitar Zen Desktop Feature Matrix, e aí ele vai trazer para você um primeiro link ali mostrando quais são as funcionalidades do Citrix, né? De cada versão, de cada edição e assim por diante. Então, basicamente, através dessa URL que é aberta à internet, de forma muito fácil, você consegue entregar para o cliente uma página onde ele vai verificar todas as funcionalidades, quando ele vai escolher Platinum, quando ele vai escolher a versão Enterprise, o que ele vai ganhar, o que ele vai perder com cada uma dessas edições. E como eu disse, né, um ponto muito importante é a gente aproveitar aquele momento da renovação do cliente. Então, seja através de um relatório provido pela Citrix, ou até mesmo vocês, como parceiros, conseguem tirar esse relatório dentro do ambiente do cliente. Vocês conseguem ali entrar no seu MyCitrix, no seu Partner Central e puxar todos os clientes que estão apontando a base para vocês. E aí você pode verificar a situação da licença atual e aí automaticamente propor um upgrade. Eu recomendo muito trabalhar em conjunto com o seu FSM, com o seu CAM, aonde você vai conseguir aí ter acesso a esse relatório, a ter acesso aos benefícios, a níveis de desconto, né? E também a criação de cenário. Poxa, o cliente tem uma versão Enterprise, quanto ele pagaria para fazer um upgrade para ZenApp Platinum ou quanto ele pagaria para fazer um trade-up para ZenDesktop ou ZenDesktop Platinum, né? E aí a gente consegue automaticamente trabalhar essa oportunidade, mostrar aí quais são os casos de uso, o que a gente consegue em termos de benefício financeiro para o cliente que já é cliente da base. Então, baseado nessas informações, a gente vai explorar um pouquinho mais quais são as funcionalidades de Platinum, quais são as features que nós temos, principais features disponíveis na versão Platinum, e aí a gente decorreu um bate-papo aqui, uma conversa, né, para que a gente entenda aí quais os benefícios que eu posso colocar para o meu cliente. Essa primeira tabela, ela traz aqui algumas funcionalidades novas das últimas versões, então está com essa estrelinha laranja aqui, né? Que são funcionalidades que a gente trouxe para a última versão. Eu acho que todos aqui sabem, a Citrix já está na versão 7.11 do Zen Desktop. Então a gente tem evoluído muito aí as nossas funcionalidades, a gente tem evoluído bastante as funcionalidades que a gente entrega para o mercado, e por isso que é importante estar super conectado, up to date com a gente aqui nesse bate-papo, né? Tem muita gente que fala, poxa, por que o cliente vai fazer renovação se o que ele tem hoje está atendendo? Muitas das vezes ele nem sabe
que tem novas funcionalidades, ele não fica nem sabendo, ou pior, ele acha que não existe a funcionalidade e ele vai buscar uma outra ferramenta de mercado, sendo que a Citrix evoluiu, a Citrix trouxe aí novas funcionalidades para que traga para o cliente final melhor acesso, melhor gerenciamento. Então, falando dos principais tópicos aqui para a gente tem aqui como eu já comentei algumas vezes, vocês vão ouvir falar bastante, a parte de segurança e compliance. Segurança é um item indispensável nas empresas hoje. Compliance vai depender do mercado, muito do mercado americano. A gente vai falar um pouquinho de Common Criteria, de FIPS, mas o nosso mercado não tem muito dessa requisição. No mercado americano isso é uma coisa normal, é uma rotina, né, digamos assim. A gente vai falar um pouquinho de migração do sistema operacional e gerenciamento de aplicação. Então, como é que o mercado está fazendo hoje para migrar do Windows XP para o Windows 7? Como é que a gente vai trazer o cliente, como é que ajuda o cliente a fazer essa migração? Integração com o System Center da Microsoft, né? A gente está vendo cada vez mais aí a adesão da solução Microsoft com Hyper-V para fugir do custo de licenciamento do Hypervisor, e a Citrix também está totalmente alinhada com o Microsoft nesse sentido também, então a gente consegue aqui entregar ferramentas para que o cliente tenha um gerenciamento efetivo com o System Center. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Como é que a gente garante também acesso flexível e seguro para o usuário externo? Como é que a gente garante segurança? Como é que a gente garante cenários de comunicação entre o usuário que está interno e o usuário que está externo? E um recurso interessante que é o Local App Integration, que permite com que o usuário acesse aplicações locais, recursos locais do seu notebook, do seu dispositivo, num ambiente virtualizado. Uma ferramenta de broadcast, uma ferramenta de um próprio iTunes, por exemplo, se o usuário assim desejar conectar o seu iPhone através de um desktop virtual, usando uma aplicação que está local no seu dispositivo. Isso depende muito da necessidade, mas a gente consegue fazer isso tranquilamente. Bom, entrando um pouquinho mais aqui no detalhe da segurança, a gente está aqui falando um pouquinho de principais casos de segurança, porque de um lado você tem o usuário cada vez mais requisitando mobilidade, né, cada vez mais a necessidade de automação da força de vendas, do trabalho remoto, do trabalho home office, coisas que o negócio demanda para a empresa, e do outro lado você tem a equipe de TI preocupada em garantir a segurança, a proteção dos dados, permitir com que o usuário esteja compliance acessando de um dispositivo fora da empresa, e no meio você tem todos os desafios, né? Como é que eu atendo as normas de compliance e governança, como é que eu protejo a parte de capital intelectual da empresa, que eu garanto que não tenha informação no dispositivo local do usuário, isso é um ponto muito importante, né? Como é que eu consigo diferenciar o que é um dispositivo corporativo e um dispositivo pessoal, eu posso aplicar políticas distintas no acesso entre o dispositivo pessoal e o corporativo, né? Como é que eu consigo conviver esses dois cenários, como é que eu compartilho arquivos do meu file server com usuários terceiros, com que eu garanta a segurança dessa troca de informação, né? Enfim, e automaticamente como é que eu garanto a continuidade do negócio, que é uma coisa que todo mundo pede, que é a principal preocupação das empresas, garantir o SLA, garantir a disponibilidade da aplicação para o usuário remoto, para o usuário externo, né? Bom, como eu comentei, existem alguns órgãos certificadores de indústria que validam o nosso produto, como nós temos aqui o FIP 140-2, né, que garante toda a parte de validação da ferramenta, que garante toda a parte de controle. Common Criteria, a mesmo sentido, onde verifica, faz teste de segurança, teste de protocolo, enfim, que garantem que a gente tenha uma solução segura, garanta uma solução onde a indústria reconhece que nós temos um ambiente seguro, que nós vamos entregar aplicações de forma segura, como, por exemplo, um prontuário eletrônico para um hospital, a um banco, entregar uma aplicação financeira, algo assim do tipo, né? E aonde que a solução Citrix Platinum, né, a versão Platinum consegue reduzir, né? Como eu já disse, a própria parte de certificação, isso garante para alguns órgãos do governo no mercado americano que se não tiver essa certificação, o mercado não adere,
né? Como é que eu garanto que a troca de informações, o meu password esteja trafegando de forma segura, né? E como é que eu garanto também a segurança e controle desse acesso, né? Então é uma coisa que a Citrix tem uma preocupação enorme, né, de entregar para o mercado uma ferramenta certificada, uma ferramenta segura que garanta esses requisitos do mercado. Um outro ponto que nós trouxemos na última versão agora, parece um negócio tão simples, mas não era tão fácil de fazer, até então não era possível, é o Self-Service Password Reset. Em outras palavras, a gente já tem isso desde o começo do ano, mas é uma coisa muito interessante, porque de 20% a 30% dos chamados de helpdesk são relacionados a reset de password. Eu não sei como é que é na sua empresa, com seus clientes, mas isso é uma realidade muito forte que a gente tem encontrado no mercado, que é a quantidade de chamada, porque o usuário esqueceu a sua senha e etc. E a partir do momento que você entrega um portal para o usuário, onde ele possa fazer o seu self-service, automaticamente você pode reduzir os seus custos de manutenção, de helpdesk, etc. Né? Então, a nova versão do Storefront 3.5, ele permite com que você faça esse self-service de password e automaticamente não tenha mais que ter um custo de helpdesk, de ligar para o helpdesk, o usuário cuida disso sozinho. Ele pode tanto fazer o reset do seu password, quanto ele pode destravar uma conta. Isso é muito interessante. Aqui na Citrix mesmo, a gente faz isso com certa frequência. Travou a senha, você vai no portal, consegue lá dar um lock na sua conta e não precisa toda aquela chateação de abrir chamada, esperar todo um processo de atendimento e etc. Isso reduz bastante, aqui tem uma estimativa de uma média de $70 a cada chamado, é um número bastante alto, né? Um outro recurso que eu gosto muito de falar, de usar, de mostrar, é o Smart Outdoor Session Recorder. Esse é um produto que já esteve no nosso portfólio nas versões anteriores, ele voltou, graças a Deus ele voltou, o mercado pediu, nada mais é do que uma ferramenta que grava a sessão do usuário em um vídeo. Então, basicamente, ele vai capturar os pacotes, né, as atualizações de tela, os pixels de tela que o usuário está utilizando e vai gravar isso em um banco de dados. Então, para efeitos de suporte, para efeitos de manutenção, helpdesk, você vai conseguir posteriormente capturar esse log, verificar no banco de dados, poxa, eu tive um problema de vazamento de informação há 10 dias atrás, há uma semana atrás. Você vai lá no banco de dados e para efeito de compliance e auditoria, você consegue buscar essas informações. Literalmente é um vídeo, é uma gravação, só que é uma gravação super curta, porque, de novo, ele está gravando pixel de tela e isso quando o cliente vai no mercado buscar uma ferramenta de auditoria, existem ferramentas de terceiro, né? Existem ferramentas como o Observer IT, que eram ferramentas que até então eram nosso parceiro quando a Citrix descontinuou a solução, e a gente entrega isso de forma transparente. Bom, então aqui basicamente a gente vai gravar num arquivo super pequeno o que o usuário está fazendo. Pode servir para compliance, pode servir até mesmo para helpdesk e suporte técnico. Ok? Bom, caindo agora um pouquinho para o segundo tópico, que é a migração de sistemas operacionais e aplicativos, a Citrix está trazendo aqui um conceito muito simples, onde você tem um determinado aplicativo e você tem um desktop. Como é que você garante a compatibilidade entre a sua aplicação e o desktop? Como é que você garante a interoperabilidade dessa ferramenta, da sua aplicação? Como é que você vai fazer a entrega? Né? Isso é um desafio muito interessante, porque muitas das vezes as empresas adquirem ferramentas e não se preocupam como é que vai ser feito o rollout, ou ela deixa para pensar isso na hora que está acontecendo. Então, eu já encontrei casos de clientes onde o cliente estava no meio de um rollout de um ERP, e aí ele descobriu lá que ele tinha alguns coletores de códigos de barras na sua empresa, e o coletor rodava uma versão antiga de Windows CE. Não preciso nem dizer o que aconteceu, né? Teve sérios problemas dentro da empresa, acho que algumas cabeças devem ter rolado, mas em resumo aqui, o que é? Poxa, como é que eu entrego essa aplicação agora no outro sistema operacional? A minha aplicação antiga, ela rodava no Windows CE, mas agora eu migrei meu RP para uma versão nova. Tenho que trocar todos os meus equipamentos? Como é que eu faço uso de dispositivos Thin Client, ou dispositivos Raspberry, dispositivos de Zero Client na ponta? Né? Então, por que a gente tem essa preocupação? Quando você faz um processo de deployment da aplicação, essa aplicação tem um ciclo de vida.
né? Onde você busca lá no mercado, valida suas funcionalidades, empacota ela, publica para o usuário. E aí, esse ciclo ele vai acontecendo com certa frequência, que é o ciclo da atualização da aplicação. Quando você aplica um patch, você valida. Você fazer isso num ambiente controlado, num ambiente pequeno, ok. Mas quando você tem muitos usuários espalhados pelo mercado, você tem filiais externas, você tem filiais em outras cidades, em outros países, como é que você gerencia essa aplicação? Como é que você renova essa aplicação para o mercado? Então aqui a nossa versão Platinum também pode ajudar nessa questão de migração, onde a gente consegue validar as ferramentas, a gente consegue validar os aplicativos antes deles serem publicados, antes deles serem entregues para os usuários, saber aí quais são as DLLs ou quais são as programações que precisam ser alteradas para que essa aplicação fique compatíveis com outros sistemas operacionais, como é que ela vai interagir com outras aplicações. Tudo para que você tenha uma camada de aplicação separada do sistema operacional, separada do hardware e assim por diante, né? Então, para isso, a Citrix trouxe uma ferramenta que também há uns 4 anos atrás a gente adquiriu. Era uma ferramenta comercial de mercado chamada AppDNA, né, onde a ferramenta já existe há um tempo. A gente agregou essa ferramenta hoje dentro da versão Platinum. Essa ferramenta ela vai fazer toda uma validação, o assessment das suas aplicações que você quer entregar, e aí automaticamente ele vai te emitir um relatório e vai falar o seguinte, olha, tal aplicação funciona com tal aplicação, que não vai funcionar com outra aplicação, e um outro recurso que a gente colocou tudo junto aqui no único, digamos assim, numa única arquitetura, que é o AppDisk, que é a possibilidade de eu criar camada de sistema operacional e, através do AppDisk, criar aplicativos distintos, como se fosse uma bolha, como se fosse uma junção de pacotes de instalação, digamos assim, só que são pacotes distintos. E aí eu consigo fazer com que a minha migração seja até 90% mais rápida do que uma instalação normal, do que uma instalação de criação de imagem que o mercado está acostumado, porque eu vou criar uma espécie de container, uma espécie de bolha para cada aplicação que vai ser entregue para o usuário através do Windows 10 ou do Windows Server 2012/2016. Bom, como é que eu qualifico, né? Quais são as perguntas que eu posso fazer para o meu cliente para que eu garanta que o cliente tenha aqui ele entenda o que a gente está fazendo, como é que a gente ajuda na migração. Primeira coisa, né, qual é o sistema operacional que você mais utiliza na sua empresa? Né? Tem ainda o Windows XP? Tem o Windows Server 2008? O Windows 7? Por quê? Porque o mercado ele está sendo forçado a migrar para o Windows 10. E daqui a pouco, como é que vai ser? Né? Só que quando eu migro para o Windows 10, o que acontece com as minhas aplicações de browsers mais antigas? Né? Como é que eu garanto que as aplicações legadas funcionam nesse ambiente? Né? Aplicações em Java, isso é uma dor de cabeça terrível dos clientes. Né? Ele tem uma aplicação web que aí ele não sabe como é que ele vai entregar, como é que ele vai gerenciar essa entrega. Né? Então, automaticamente, eu vou conseguir aqui mostrar para o cliente que eu consigo separar essas camadas e ter um ambiente de homologação convivendo com o ambiente de produção e assim por diante. Tá? Tem uma pergunta aqui, não sei se eu respondo no final, mas eu vou tentando responder conforme cai aqui. Caiu uma pergunta aqui do Gil Soumar, onde ele pergunta o seguinte, então com o AppDisk eu consigo ter 2 versões de Office, por exemplo? Exatamente, você consegue ter 2, 3 versões de Office, esses Offices estariam empacotados e você, através do AppDisk, consegue ter um Outlook, ou vamos chamar o Excel, que é mais utilizado por conta de macro, né? Um Excel 2013, com 2016, com 2010 talvez, enfim, isso você consegue entregar dentro do portal do Storefront todas as versões. Eu tenho aqui até um ambiente que eu posso mostrar para vocês, que é exatamente isso que a gente tem dentro do Demo Center. Eu consigo entregar para o meu usuário todas as versões de Office e você consegue ali usar aquela que mais atende à sua necessidade. Legal? Bom, então, pessoal, lembrando aqui, quem tiver dúvida pode colocar aqui no chat, eu estou acompanhando, estou dando uma lida aqui nas perguntas que estão chegando. Lembrando também, para aqueles que estão entrando e saindo, ou estão assistindo aqui, a gente vai ter um sorteio no finalzinho, através de uma gincana bem interessante aqui que eu preparei para vocês, para a gente concorrer a um X1 Mouse, tá? A gente já está no meio aqui, já são 15 horas e 30 minutos, a gente vai ficar dentro do horário, acabando até as 4 horas da tarde, ok? Bom,
O segundo ponto aqui é o System Center Integration, né? Por quê? Porque é aquela, vamos dizer assim, aquela demanda que eu comentei que está tendo com o Microsoft hoje, que a gente está encontrando no mercado hoje, onde basicamente o cliente tem toda uma solução Microsoft já implementada na sua empresa, né? E aí ele tem o desafio de entrega e gerenciamento entre links WAN, links internet, como é que ele faz a entrega dessas aplicações? Como é que ele dá a visibilidade para essas aplicações em termos de acesso, em termos de disponibilidade? Né? Para isso, a gente precisa de várias ferramentas, de vários vendors, de várias soluções de mercado que permitam que o cliente saiba aonde está sendo utilizado, quem é que está utilizando, a área de operações da sua empresa consiga acompanhar a utilização. Por isso que também vocês vão encontrar cada vez mais a Citrix investindo cada vez mais em ferramentas de monitoração, disponibilidade e visibilidade. Né? A primeira delas aqui é a parte do System Center, como eu já tinha comentado. Então, a gente tem aqui conectores, APIs de integração que permite, através do System Center, monitorar toda a infraestrutura Citrix, desde os NAPs, em servers, em desktop, storefront, web interface, provisioning, license server, netscaler, enfim, toda a parte de monitoração a gente consegue integrar com o Microsoft System Center e na mesma console permitir com que o cliente tenha a visibilidade de toda a sua infraestrutura. Permita com que o cliente consiga gerenciar o deployment que ele está entregando para os seus usuários na ponta. Né? Para quem já utilizou, para quem conhece um pouquinho mais, o System Center Operation Manager é uma ferramenta muito rica no mercado, que possui aí uma série de gráficos, uma série de funcionalidades, gráficos analíticos, gráficos de tendência, e de novo, né, a Citrix olhando para esse mercado, olhando para essa demanda, a gente criou essa integração da nossa ferramenta com o System Center Configuration Manager, com o Operation Manager, enfim, com toda a família de Microsoft. Agora, aquele cliente que tem o tradicional ambiente com VMware, ou até mesmo o tradicional ambiente com Zen Server, ele pode fazer uso do Director. Então, o Director também tem evoluindo, né? Cada vez mais você tem novas funcionalidades do Director, novos relatórios, novas partes de log. Para quem não sabe, o Director é uma evolução do antigo WebSite. O WebSite para nós era um produto muito bom, desde a época do Metaframe, um pouco complexo, confesso, na configuração, na parte de relatório e etc. Entretanto, a Citrix fez o quê? Ela pegou o WebSite, separou da versão, então você tem o WebSite já nas versões Enterprise, por exemplo, onde você consegue visualizar relatórios de utilização, de consumo de CPU, disco, memória da sua infraestrutura, né? E você consegue gerenciar a entrega da sua infraestrutura através do WebSite. Agora, está disponível na versão Platinum? Está disponível na versão Platinum. A grande diferença é que na versão Platinum eu tenho um tempo de retenção maior, mas desde a versão Enterprise o WebSite já está disponível. Então, aquele cliente que no passado gostava do WebSite, mas não podia fazer uso porque só estava na versão Platinum, ele também tem direito de uso na versão Enterprise. E a gente está trazendo aí a separação, né, do Director, onde o Director vai fazer toda a parte de helpdesk, análise da infraestrutura. É um componente web, onde não requer nenhum tipo de instalação, nenhum tipo de configuração complexa no endpoint do usuário que vai acessar, diferente das versões anteriores. Né? E o website, basicamente, ele vai fazer a captura desses logs, ele vai fazer toda a parte de gerenciamento dessas informações. E aí a Citrix também fez o quê? Ela pegou o website e separou a parte de networking, colocando um componente, um pedaço do website dentro do Netscaler, chamando Insight HDX, tá? Onde ele vai dar toda a parte de monitoramento, de sessão, consumo de banda, latência e etc. E aí vai acontecer a mesma coisa. Na versão Enterprise, ela vai reter um período menor de dados, cerca de 90 dias aqui, e você pode estender esse ambiente em banco de dados e colocar essa retenção para dentro de um ambiente com a versão Platinum, ok? Tudo isso para mostrar para vocês que o Director já está disponível desde a versão 7.0. Foi tema de outro webinar, tá? Mas
a gente tem aqui uma evolução, uma mudança muito grande das versões anteriores de Zenep 6.5, 6.0, 5.0 para as versões 7, que é basicamente a unificação das consoles. Então, na mesma console que você gerencia Zen Desktop, você gerencia Zenep, e a instalação também passou a ser feita através de agente. Eu não tenho que fazer uma instalação 100% de cada Zenep, de cada Zen Desktop, como era no passado com as versões anteriores. Ok? Então aqui a gente tem uma tabelinha super resumida, tá? Onde o real-time de monitoração está disponível aqui em todas as edições, 7 dias, né? No máximo na versão Enterprise, quando eu vou para a versão Platinum, 365 dias. Por que eu estou reforçando isso aqui, pessoal? Por dois motivos, né? Primeiro, porque é um diferencial para vender Platinum. Muitas vezes o cliente compra a gente vai pela versão Enterprise, que é mais barata, digamos assim, e aí o cliente quer um relatório de maior tempo e não consegue, né? Então isso é um problema, aonde quando a gente fala, não, mas só está disponível na versão Platinum, então a gente faz questão de avisar desde o começo, né? Quando você junta a versão Platinum com a parte de NetScaler, que é a última linha aqui do HDX Insight, você tem a parte de retenção de dados para networking, né? Então, na versão Enterprise, 60 minutos, e na versão Platinum, nós temos aqui dados limitados, né? Segundo ponto, porque é importante, é uma questão da prova, né? No finalzinho aqui eu já vou entregar uma perguntinha para vocês. Isso é uma das coisas que eu vou perguntar lá no final. Então, espero que vocês não esqueçam e a gente consiga aí ver quem vai ganhar o nosso X1 Mouse. Ok? Bom, outro ponto importante que tem evoluído bastante aqui é a parte de relatórios, né? E tendências, porque eu consigo acompanhar, fazer uma análise da tendência de como é que está a utilização do meu ambiente, quando é que eu tive pico de utilização, pico de sessão. Então, existe uma série de relatórios hoje dentro do Director, que é a nossa console de gerenciamento, que é a console que entrega a parte de web, né, a parte de monitoração para o helpdesk, e você consegue acompanhar qual foi o impacto de uma nova filial, qual foi o impacto da abertura de novos ambientes dentro da sua empresa, né, de novos usuários. Então, ele consegue te dar toda a parte de carga dos servidores, baseado em CPU, memória, por servidor, por disco, pela quantidade de pico de conexões, enfim, você consegue gerar uma série de reportes aqui dentro, para poder acompanhar a utilização do seu ambiente, consegue também ter uma ideia de tendência, porque você consegue acompanhar a utilização do seu ambiente conforme o usuário vai conectando, conforme você vai tendo uma carga diferenciada de usuário, né? Fazer aqui uma parte da análise de networking. Eu gosto muito de citar um caso bem real, um caso que eu peguei num cliente numa POC, numa prova de conceito, aonde o cliente ele estava entregando a aplicação client-server na WAN, na internet, e ele foi usar Citrix, né? Foi fazer um teste com Citrix, porque estava difícil gerenciar mais de 50 filiais pelo Brasil, e aí a gente fez a entrega da aplicação através do Zenep. Um primeiro ponto que foi muito positivo para o projeto, o tempo de resposta da aplicação de uma determinada operação que demorava em cerca de 7 minutos para acontecer, caiu para 1 minuto e 20, 1 minuto e 10 mais ou menos. Então, com isso, o usuário fica muito mais produtivo. Imagina isso na linha do tempo, quantos processos o usuário faz aquilo por mês, por dia, por semana. Se você colocar isso contabilizando numa planilha, a gente vai ver quanto de saving a gente tem em termos de produtividade. E não só isso, o suporte técnico, a entrega da aplicação. Só que no meio da POC nós tivemos uma filial que aquela filial ela não performava, aquela filial era realmente ruim. E o cliente falou assim, não, mas eu tenho aqui um ADSL, mas o problema é que o ADSL é só de 1 mega. E eu falando para ele, não, o consumo de banda para você é alguns kbytes, é nada, né? O teu problema é a latência, você está com problema na comunicação do ADSL. E ele, não, tal, e a gente pegou, mostrei para ele o gráfico do AdSite,
e o gráfico mostrava uma latência de mais de 4.000 milissegundos. Era uma coisa que o cara devia estar para fora do planeta Terra, né? Uma latência desse tamanho. Mas brincadeiras à parte, a gente mostrou para o cliente em gráfico como é que a gente comprovou. A gente mandou um modemzinho 3G para o usuário, para a mesma localidade, e o usuário passou a utilizar via conexão de celular, e aí o tempo de resposta dele caiu para a média de 60 a 80 milissegundos, e a experiência do usuário era a mesma de quem estava na rede local. Então, assim, às vezes é preciso instalar essa ferramenta, quase que mandatório a gente instalar numa POC hoje o website para mostrar esse tipo de dado, esse tipo de informação. Quem tiver maiores necessidades, quiser saber um pouquinho mais, pode me mandar uma pergunta para mim, um e-mail, que eu consigo compartilhar um pouquinho mais desse dado, tá bom? Bom, enfim, eu tenho aqui toda a parte de warning e thresholds, que isso é uma coisa nova também que veio para a última versão, aonde nós temos aqui a possibilidade de criar alarmes, criar, por exemplo, quando tiver muitas conexões no meu ambiente, quando chegar um pico de X conexões, eu quero que você mande um e-mail, que você mande um alerta para o administrador. Então, você consegue colocar quando o tempo de login do usuário seja muito alto, seja muito longo, enfim, ele não vai fazer nenhum tipo de reação no ambiente, vai simplesmente te reportar, gravar isso em log, mandar um e-mail, mas a gente não vai permitir com que você tenha algum script de automatização para derrubar o usuário, coisa assim do tipo. Isso é mais para que você mande alerta para o seu usuário, ok? Então, esses alertas ficam dentro da console do Director, como eu já comentei, totalmente integrado aqui com o System Center, né? E eu posso fazer esses mesmos relatórios para o Netscaler, para o Gateway, que é o chamado Netscaler Insight Center. Então, aqui vocês podem ver algumas telinhas dele, onde eu entrego para o usuário uma console que vai dar tempo de resposta, consumo de banda, tempo médio de conexão, o IKRTT, enfim, é muito riquíssimo a parte de relatório. E você pode fazer a correlação da parte de network com a parte de aplicativos e saber aí onde possivelmente está o seu problema. Você deixa de ter várias ferramentas, várias soluções no mercado, para que você consiga monitorar todo o seu ambiente usando somente Citrix, né? Muitas das vezes o cliente vai atrás de uma ferramenta de terceiro e ele tem isso disponível dentro da ferramenta Citrix, ok? Bom, caminhando aqui para o final, o último tópico para a gente falar um pouquinho aqui do nosso gincana, para ver quem vai ganhar o mouse de hoje, né? Lembrando de novo que quem tiver aí alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui no chat. E eu também já coloquei no chat a URL que vocês têm que deixar aí disponível no seu smartphone, no seu computador, tá? E no finalzinho eu vou mandar um sitezinho para a gente fazer uma gincana bem legal para concorrer ao mouse, ok? Tem uma pergunta que caiu aqui do Gabriel, vamos ver. EdSite e Director são ferramentas que trabalham juntas? Então, Gabriel, na verdade o Director é uma evolução do EdSite e o EdSite foi dividido em dois, né? Poxa, compliquei. Na verdade, não. O que acontece? O Director hoje é o nosso Insight, tanto é que quando você entra no Director o nome está Insight, só que a Citrix dividiu um Director para o Gateway e para o Netscaler. Então, não necessariamente um cliente que vai usar Zenapps em desktop, ele pode ter esses relatórios no Gateway, para a sua página web, para o seu site do Exchange, para a sua parte de webmail, ou a página corporativa, a sua página institucional, e ele tem uma outra console que vai monitorar a infraestrutura de servidores, desktops e aplicações. Então, assim, o Director hoje é o que vai gerenciar toda essa infraestrutura. Quando você tem o Netscaler e o Zendesktop, a gente coloca tudo isso na mesma console e a partir daí o usuário consegue acompanhar, ou o administrador, o helpdesk, consegue acompanhar o consumo da sua infraestrutura em tempo real numa única console. Beleza? Bom, obrigado pela tua pergunta aí. Vamos lá. SSL VPN, né? Hoje a gente sabe que muitas empresas têm lá uma ferramenta de VPN no seu ambiente e essa ferramenta requer licenciamento, requer controle e assim por diante. A gente está colocando aqui, dentro do Netscaler Gateway, a possibilidade do usuário fechar um túnel VPN, o que em outras palavras a gente também chama de IK Proxy, e aí a gente faz com que toda a comunicação entre
o device do usuário final e o ambiente Citrix e o data center seja feita de forma segura, de forma criptografada. Então, aqui é um modelo muito comum, existem N ferramentas no mercado que faz isso. Para o cliente Citrix, isso não tem custo algum, está dentro da versão Enterprise, está dentro de todas as versões do nosso produto. A única coisa que ele tem que comprar é um Netscaler à parte, o Netscalerzinho, o Gateway ali, ele é uma solução à parte, mas a licença do endpoint, ela já está inclusa. Tá? O direito de acesso do ICA Proxy do SSL VPN. Agora, eu entrego muito mais valor para o meu cliente quando eu entrego um acesso granular, que a gente chama de Smart Access. O que o Smart Access faz? Ele consegue fazer com que você habilite o acesso granular à sua empresa. Por exemplo, um exemplo muito simples, que está nessa imagem aqui, nessa figura. Você tem diversos usuários que vêm de diversas conexões distintas. Baseado na localidade do usuário, então a gente vai ler o cabeçalho para saber aonde que o usuário está chegando, por onde ele está entrando, eu consigo mandar ele para uma farm ou para outra. Eu consigo falar que o usuário vai poder fazer copy, ele vai conseguir fazer printer, ele vai fazer copy-paste ou print da tela. Então, eu posso criar políticas baseado no login, baseado no dispositivo ou na localização. Então, por exemplo, o usuário que está usando uma máquina BYO, BYOD, uma máquina pessoal, eu posso permitir com que ele acesse a minha empresa, né? Ele de repente está eventualmente na casa dele, na casa de algum parente, e aí eu vou falar o seguinte para esse usuário: olha, quando você estiver utilizando a sua máquina, você não vai usar o USB, você não vai usar a impressora, você não vai usar a webcam, por exemplo. Né? E aí, automaticamente, esse mesmo usuário, quando estiver dentro da empresa usando um thin client ou um computador corporativo, eu posso habilitar essas funcionalidades. Então, são recursos muito interessantes que faz com que eu garanta uma segurança da informação muito melhor para o meu usuário. E isso sim é uma feature que só está disponível em Platinum, uma feature que só está disponível na versão Platinum, porque ela requer Universal Client License, que é o cara que vai fechar a VPN e análise do endpoint. Tá? Então você pode aqui, por exemplo, falar o seguinte: olha, se o cara tentar conectar com um dispositivo que está com jailbreaking, por exemplo, ele não vai acessar o conteúdo, porque é um dispositivo não seguro. Né? Então, isso é uma coisa interessante que a gente coloca no nosso portfólio aí. Bom, como é que eu qualifico? Né? Obviamente, perguntando para o cliente quais são as ferramentas que ele usa para acesso remoto. Tem clientes que utilizam, fecha uma VPN, depois ele abre o ambiente, só que a gente sabe a dificuldade que é fechar a VPN, manter um certificado atualizado, um cliente atualizado, tudo isso custa para a empresa. Né? Não vou citar nomes de concorrentes, porque não é objetivo, mas você tem N ferramentas de mercado que são focadas em VPN e você tem que entregar gerenciamento, você tem que entregar toda a parte de manutenção para esse cara. Né? Como é que eu faço a estratégia de disaster recovery na minha empresa? Eu tenho uma URL para conectar no data center B, uma URL para conectar no data center A. E aí, como é que eu sei qual data center está funcionando? Como é que é feito, como é que é declarado essa parte de suporte, de disaster recovery, né? O plano de continuidade de negócio da minha empresa? Como é que eu vou fazer o acesso transparente para o usuário? Não sei se todos sabem, mas a gente tem aqui dentro do Netscaler o Global Search Load Balance, onde eu entrego uma única URL e esse usuário não vai nem saber em qual data center ele está caindo. Ele pode cair hora no data center A, hora no data center B, e isso seja transparente para o usuário. Né? Então, isso é um ponto muito importante para a gente trabalhar aqui com o cliente também. Tem duas perguntas que caíram aqui, deixa eu ver. A primeira é do Gustavo Bastos, ele fala o seguinte: o System Center Operation Manager e o Machine Manager, o Create Manager, né, estariam integrados a partir de um Manage Pack, por exemplo. Você poderia dizer quanto o resultado dessa integração? Olha, Gustavo, se eu me engano, são componentes que você instala dentro do System Center que vai fazer a leitura do ambiente Citrix. Então, eu entendo que tanto o Operation Manager quanto o Machine Manager, ele vai estar integrado dentro da mesma ferramenta. Tá? Posso te mandar depois aqui algumas informações mais detalhadas da solução, mas eu creio que sim. Tá? Uma pergunta do Dercy Barbosa aqui. Quais são as ferramentas externas de network e análises para gerenciar ambiente? Ferramentas externas são ferramentas de terceiros.
sei lá, de repente um Tivoli, alguma solução da HP, OpenView, uma coisa assim do tipo, né? Que basicamente vão fazer leituras de SMNP. Então você tem N ferramentas no mercado que fazem isso, mas tudo são custos à parte, são todos custos de terceiros que muitas das vezes dentro da solução Citrix já está incluído, já tá disponível para o cliente sem custo algum. Então, basicamente, são ferramentas que vai fazer uma monitoração do servidor e aí você tem N no mercado aí para poder escolher. Mas o grande ponto aqui para nós em vendas eu não quero dar um custo a mais para o cliente, eu quero mostrar para ele que com o que ele tem a gente consegue entregar muita informação. Né? Uma outra pergunta do Rafael Almeida aqui é em relação ao seguinte: como reforçar o uso de SSL VPN ao invés do acesso do Netscaler Gateway via portal web do Storefront? Bom, é uma pergunta aqui, Rafael, que assim, o SSL VPN por si só, a gente chama do ICA Proxy. Basicamente, ele não vai fazer análise de conteúdo. Ele não vai fazer o que nós chamamos de EAP, o Endpoint Analysis. Ele basicamente estabelece um túnel VPN, porta 443, e toda a comunicação passa segura ali por dentro. Só que eu não consigo ter controle ou políticas do tipo, você não imprime quando você está fora da empresa, você não consegue usar USB ou coisa assim do tipo. Quando eu aplico uma política de USB, por exemplo, ou ele faz para todo mundo que está fora, ou para todo mundo que está dentro, ou por usuário. Aqui eu consigo identificar um pouquinho mais e um pouquinho mais a fundo nessa conexão. Por isso que a gente, muitas das vezes, recomenda o uso da Full VPN ou da VPN Smart Access para dar essa granularidade maior de acesso para o usuário. Ok? Bom, vamos lá. Um último ponto aqui que eu comentei lá no comecinho, que é o Seamless Local Apps, que permite o uso de aplicações locais dentro do desktop virtual. Então aqui a gente está falando de um cartão de TV, né? Não sei se vocês já viram, mas a gente consegue usar uma aplicação que está local no seu notebook físico, no seu dispositivo físico, dentro de uma sessão de um desktop VDI. Eu já vi muito uso de iTunes, então, por exemplo, quando eu plugo um iPhone dentro de um desktop virtual, ele pode automaticamente fazer uso da minha aplicação local, que seria o iTunes para atualizar ou fazer o backup do meu celular. Tá? Bom, vamos fazer um pequeno recap aqui e também passar umas informações legais aqui para vocês. Basicamente, nós temos aqui essa tabelinha muito importante, que seria os principais benefícios de você justificar cada dólar implementado dentro de um ambiente de trade-up, de um ambiente onde você está fazendo um upsell da sua venda, uso de HTML5, uso de otimização de WAM, basicamente, de novo, a parte de gerenciamento de rede, a ferramenta de segurança, enfim, é aqui onde a gente consegue mostrar para o cliente o quanto vale fazer essa atualização. Por quê? Porque o cliente vai conseguir aqui ver valor agregado, o cliente vai ver aqui valor agregado quando ele busca ferramentas como essa e muitas das vezes tinha que buscar ferramentas de terceiro no mercado. Eu garanto que fique muito mais em conta, muito mais barato do que comprar esse monte de pacotinho para fazer essas ferramentas como gravação de tela, self-service password, coisa assim do tipo. Né? Aqui, para quem gosta de participar de grupos de discussão, não sei se todos conhecem, a Citrix tem uma comunidade chamada CUGC, Citrix User Group Community. Vocês podem entrar lá, se inscrever. Aqui é uma fonte riquíssima de informação, tá? Onde vocês podem, enfim, entrar no fórum de discussão, porque são os principais gurus de Citrix do mundo. Tem pessoas da Europa, dos Estados Unidos e etc. Eles têm um canal no Twitter e etc. Eu, pessoalmente, sigo muito esses caras aqui, até para tirar algumas dúvidas de projeto, algumas dúvidas de implementação. Aqui é um pouco mais técnico, mas fica a dica para vocês aí. Né? Outro ponto interessante que eu fiz questão de colocar aqui, a parte de treinamento, não sei se todos sabem, mas o que no passado já custou muito caro, hoje é gratuito. Né? A Citrix criou um portal chamado enablement.citrix.com, onde com seu usuário e senha do MyCitrix, do Partner Central, você tem acesso a todos os treinamentos de Citrix, seja a criação do System Center aqui, ó, o Gustavo que perguntou, né, Gustavo, aqui dentro desse portal tem até um laboratório que você pode pegar informações, passo a passo, configurações, simular um ambiente lá dentro,
Então, se você tiver interesse, tiver gastar um tempinho aqui, você consegue fazer todos os treinamentos de Citrix. E é um portal que está sempre atualizado, então assim, o que a gente esperava a empresa nos dar um voucher, algum tipo de treinamento, me desculpe, mas a desculpa acabou, né? Agora a gente consegue fazer todos esses treinamentos sem custo. E detalhe, pessoal, é o mesmo treinamento que nós, funcionários da Citrix, fazemos, é o mesmo portal, é o mesmo conteúdo. Isso foi aberto para os parceiros, então assim, aproveitem porque é um diferencial enorme, ok? O Gustavo está perguntando aqui, tem certificado? Você tem, quando você cria, deixa eu voltar aqui, quando você cria o teu profile aqui dentro, ele mostra todos os cursos que você fez, não é uma certificação válida como uma Prometric, por exemplo, uma Personal Viewer, mas ele te dá conteúdo para você suficiente para você fazer o curso de certificação. Tá? Você tem certificado de conclusão, você tem certificado isso é até bom para a sua empresa, para a sua revenda, mas ele não é um certificado Prometric, por exemplo, um personal view que você faz no centro de treinamento. Mas, de novo, você não precisa fazer o treinamento oficial para tirar a certificação. Então, quem está em processo de certificação, atualização de certificação do CCEA, do CCIA, para o CCPN, etc., você pode usar esse portal para poder fazer os seus treinamentos, legal? Bom, temos outros eventos aqui interessantes, mais focados como o Masterclass. O Masterclass ele é um webinar como esse que acontece uma vez por mês, só que ele é em inglês, porque vem lá de fora, do pessoal. Quem quiser assistir é muito interessante, entra nesse site aqui, citrix.com/eventos/desktop masterclass e se inscreve lá para que vocês consigam acompanhar o que tem de novo, é uma vez por mês, é os principais engenheiros e etc. Tá? Certificação. Vamos lá. Certificação, aqui são as principais últimas certificações, então aqui tem o PET para certificação, quais os treinamentos, o que vocês têm que fazer, para networking, para mobilidade, para virtualização, tá? Então quem tiver mais dúvidas aqui pode mandar e-mail para mim, que a gente encaminha, a gente endereça para vocês. É bem legal, é bem importante fazer isso também. Recursos para revenda, tá? Então, a gente tem aqui os principais URLs do treinamento Citrix, treinamento do Partner Central, as informações, enfim, o Sales IQ, que tem todos os datasheets, todos os comparativos, né? Para pré-vendas em Insight Center, então quem quiser fazer um demo do NetScaler Insight Center, ó, Insight Center, pessoal, tem aqui uma URL pública que vocês podem entrar aqui, ó, insightdemo.mycitrixdemo.net, o usuário é demo, a senha é Citrix 123 exclamação. Eu posso passar isso aqui para vocês também. Então, assim, poxa, eu queria ver os relatórios disponíveis, eu queria mostrar para um cliente. Está aqui disponível, não precisa montar um ambiente ou ter toda uma complexidade aqui para poder mostrar, para poder ver quais são esses relatórios, ok? Mais um pouquinho aqui do Partner Central, né, da parte das documentações, como é que eu abro o caso de suporte, aqui também é muito interessante, quais são os passos que eu tenho que ter para abrir um suporte, né? O Bruno está falando aqui, Bruno, eu vi a sua pergunta, mas eu não respondi ainda, então espera só um pouquinho que eu estou concluindo aqui para a gente abrir o nosso quiz aqui, tá? Espera aí, da Allen. Tá. O Rafael está falando que ele gostaria de replicar o conteúdo para o time comercial dele. Sim, a gente pode compartilhar essa apresentação. Essa apresentação, eu pretendo até subir esse vídeo para o canal do YouTube. Então, de repente, quem quiser assistir depois lá mais tarde no canal do YouTube, vai estar disponível lá também. Tá? O Bruno Neto está falando aqui, o Insight Center poderia concentrar toda a análise do ambiente somente nele e precisaria acompanhar. Então, Bruno, a versão do Director, se você tem o NetScaler e o Director, você pode sim colocar tudo na mesma console. Então, na console do Direct, você vai monitorar todo o seu ambiente de rede, do Gateway, do NetScaler, das suas páginas web, dos seus portais e também da parte de Citrix. Isso está bem legal, isso está bem evoluído aí na versão 7.11 com uma série de melhorias aí, tá? Então, dá para fazer sim. Bom, pessoal, vamos lá agora. Estamos chegando no final, então faltam 5 minutinhos aqui para as 4 horas da tarde. Vamos fazer aquela gincana que eu prometi para vocês, então quem tiver interesse aí de participar, a gente vai fazer um sorteio de um X1 Mouse,
tá? Essa brincadeira aqui eu aprendi recentemente, eu fiz questão de trazer para vocês. Então todo mundo entra aí no seu smartphone ou no seu computador, nesse site kahoot.it. Ele vai pedir essa tela aqui para vocês e eu vou abrir aqui agora o site para poder passar o número para vocês. E aí, o que, que acontece? É um jogo de perguntas e respostas super simples, só que ele não vai avaliar somente a pergunta correta, ele vai avaliar quem responder mais rápido. Então, assim, fiquem espertos aí, porque a velocidade da resposta também vai contar como ponto. São 10 perguntinhas, tá? 10 perguntinhas aonde vocês vão aqui poder testar o seu conhecimento, né? Vamos ver aqui o quão eficiente foi o conteúdo que eu apresentei para vocês, o quanto vocês têm aqui guardado. Então, basicamente, ó, vou puxar aqui para vocês agora. Para quem já logou, o PIN é 310031, tá? Então, a gente vai aqui dar um tempo, ó, o Carlos já conectou, Rafael, Wesley, o Raul, o Henrique, legal, o pessoal está aderindo aí, estou gostando de ver. Nilman, Rayane, Gustavo, Rafael, Thalita, Bruno Neto, Ricardo Rodrigues, deixa eu ver, nós temos aqui, ó, 14 pessoas já inscritas, tá? Eu tenho na conferência nesse momento 23 pessoas, então não sei se os outros 9 têm interesse em participar ou não, vou dar mais uns minutinhos aqui. Quem tiver com dificuldade, joga uma mensagenzinha no chat aqui. A gente vai começar a nossa brincadeira, 14 pessoas, dá para fazer uma bagunça bem legal. Eu quero muito poder sortear esse mouse aqui. A Lana entrou também, 15, Ricardo Rodrigues, Cleomedes, legal. Vamos lá, temos mais 6 pessoas faltando. Não sei se eu espero. Vamos ver. As perguntas são bem simples, tá, pessoal? São perguntas que eu fiz são comentários que eu fiz durante a apresentação. Então, não tem nenhuma surpresa, não tem nenhuma pegadinha, né? Pegadinha tem ali, de repente você acompanhar ou não. Eu vou colocar agora em tela cheia, deixa eu só ver se eu tenho mais algum slide para apresentar. O Dercy entrou, tô dando um tempinho aqui para quem está chegando ainda. Espera aí. Legal. Esse aqui é o último slide mesmo, então eu vou voltar para cá e vou colocar em tela cheia o nosso quiz. Tá? Bom, 17 pessoas, quem entrou, a Dercy já entrou aqui, a Dercy já respondeu, está aqui. Então eu acho que está todo mundo aqui, né? Quem não entrou, né, não entra mais. Ficou de fora, foi atender o celular, saiu da mesa, perdeu a oportunidade de ganhar um mouse. Então vamos lá. Vou iniciar aqui, hein? Pessoal, muito simples, tá? Olhem as perguntas na tela e automaticamente no seu celular ou na sua tela vai aparecer 4 quadrados, 4 cores. E aí vocês vão ter que clicar ali qual é a resposta correta, tá? Valendo. Vamos lá. Em que ano a Citrix iniciou as suas vendas de Zen Desktop e Zen Server? O vermelhinho, 2008, o azul, 2010, 2006 ou 2011? Temos ali já as perguntas chegando, 10, 11 pessoas responderam. Tem um reloginho correndo do lado aqui, ó, 5 segundos, 4, quando todo mundo responder ele passa, vamos ver. Acabou o tempo, resposta correta 2010. Somente 3 pessoas acertaram. Vamos ver aqui quem foram as 3 pessoas. Dercy em primeiro, muito bem. Wesley Miranda e o Bruno. Tá? Então, o pessoal está prestando atenção aí. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Aqui vai mudando. Então, assim, a Dercy aqui respondeu um tempo mais rápido, seguido do Wesley e o Bruno. Vamos para a próxima pergunta aqui. Qual o nome da ferramenta que grava em vídeo a sessão Citrix do usuário? Smart Auditor, Observer IT, Power DVD Recorder ou não sei? Né? Essa é super fácil, essa aqui eu falei durante a apresentação. Lembrando que quem responder mais rápido leva mais pontos, então não pensa muito. E quem não responder perde. Smart Auditor, a resposta correta. Olha aí, ó, legal, 15 pessoas. Eu não vou nem saber quem é
não quero nem ver quem respondeu Power DVD Recorder, né? Mas deixa para lá, né? O importante é que as 15 pessoas acertaram. Vamos ver quem está em primeiro agora. Opa, o Bruno lá despencando, né? Legal, parabéns, Bruno. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Qual o nome da ferramenta que auxilia na monitoração e gerenciamento de ambientes de Zen Desktop e ZenApp? Primeira resposta, Citrix Edge Site, Citrix Studio, Citrix Monitor ou Citrix Director? O pessoal está respondendo rapidinho aí, legal, muito bem. Faltam 2 pessoas, tempo correndo. Opa, 2 pessoas ficaram de fora, vamos lá. 13 pessoas acertaram, muito bem, Citrix Director. Aqui tinha uma pegadinha, né? Citrix Insight foi no passado, né? Vamos ver aqui quem está em primeiro ainda, o Bruno. Ó, o Bruno já tomando uma frente aí, distanciando do pessoal. Legal, vamos lá. Ó, mas o pessoal está bem enrolado aqui os demais, hein? Ó, tá legal o negócio aqui, vamos lá. Pergunta número 4. Em qual versão do Zen Desktop ZenApp está presente a licença do SSL VPN? Né? A partir da versão VDI Edition, somente na versão Platinum, a partir da versão Enterprise ou nenhuma das alternativas? Aqui tem outra pegadinha, tá, pessoal? Não fique com bronca não, mas aqui tem que provocar algumas coisas. A partir da versão Enterprise, tá? Por que versão Enterprise, pessoal? SSL VPN é diferente do Full VPN. A gente falou um pouquinho no finalzinho aqui na pergunta do Bruno, se eu não me engano, né? A VPN ICA Proxy, ela está em todas as versões, mesmo na Enterprise, ok? Vamos ver quem. Olha lá. O Bruno, acho que foi o Bruno que acertou de novo, né? Esse Bruno, hein? Vamos lá. Próxima pergunta. Qual o nome do produto Citrix que valida as aplicações para virtualização? Essa aqui foi fácil, hein? Essa aqui eu falei bastante. É PPV, ZenApp, AppDisk ou AppDNA? Vamos lá, vamos ver. 15 pessoas responderam até agora, 17. Pessoal, e quem tiver algum comentário aí dessa nossa dinâmica, coloca no chat aí que é legal. Olha, ó, 10 pessoas acertaram AppDNA. Legal, muito bom. Vamos ver aqui. Eita, o Bruno tá levando esse mouse, hein? Vamos ver, hein? Ó, o Alisson tá seguindo, o Ricardo Rodrigues. Vamos derrubar esse Bruno aí, hein? Vamos ver. Sexta pergunta, qual o nome da funcionalidade que permite acesso granular ao ambiente Citrix? Smart VPN, Smart ICA, Smart Access ou Smart Connector? Essa aqui também é fácil, hein? Vamos ver, falta uma pessoa só. O Gilson já está pedindo auditoria aqui, que ele acha que tem resposta errada. Smart Access, 9 pessoas acertaram. Muito bom, vamos ver quem está na frente aqui. Bruno novamente. Ei, Brunão, você está colando aí, hein, Bruno? O Google está muito rápido na sua mesa, hein? Vamos lá. Em qual versão de Citrix está presente a funcionalidade do Smart Access? A partir da versão Enterprise, somente na Platinum, em todas as edições ou não sei? Smart Access, né? Falamos agora um pouquinho de novo sobre ela. Então aqui está bem facinho para acertar. 3, 2, 1. Somente na Platinum. Smart Access, lembrando, né? Eu comentei lá que é a parte da VPN granular, né? Então somente na versão Platinum. Vamos lá. O Bruno foi bem rápido aqui, ó. Ele respondeu mais rápido até o momento e o Bruno tá levando. Vamos lá. O Gil Solmar tá bem coladinho também, tá indo bem, hein? O Alisson também, mas tem que torcer pro Bruno errar. Qual a função do HDX Seamless Local Apps? A gente falou agora há pouco, né? Permitir acesso ao pendrive local, permitir aplicações 3D, permitir acesso às aplicações locais do VDI ou permitir múltiplas janelas na mesma sessão. Isso aqui está fresquinha na memória, dá para acertar fácil. O problema aqui é o tempo, né? Tem que responder bem rápido. Legal, permitir acesso às aplicações locais. 12 pessoas acertaram, muito bom. Vamos ver aqui como é que está o nosso placar. Opa, acho que o Bruno errou essa daqui e o Gilson Mar está levando, hein? Legal. Ixi, estamos indo para a última pergunta aqui, todo mundo meio
empacotado aqui, meio enrolado, vamos ver quem vai ganhar esse negócio. Nona questão, Netscaler SDX Optimization, né? Está disponível em todas as versões de Zenap. Aqui, só para poder falar, pessoal, é o antigo Branch Repeater, tá? Está disponível somente na versão Platinum do Zenap, está disponível somente na versão Platinum do Zendesktop. Vixe, já esqueci. Essa aqui estava naquela tabelinha logo do começo. Aqui tem essa aqui eu coloquei bem difícil mesmo. Somente disponível na versão Platinum do Zendesktop. Tá? É importante falar aqui, pessoal, porque eu vou até mostrar a tela aqui para a gente ir para a última questão. Olha isso daqui, ó. SDX VPX for Optimization, somente na versão Platinum do Zendesktop, ok? Então, para não haver discussões, dúvidas, vamos voltar lá. Aqui, ó, 5 pessoas somente acertaram, né? Teve 2 aqui que esqueceu mesmo. Legal. Vamos lá. Alisson Henrique, muito bem, Alisson. Olha, 94. Essa pergunta agora, então, é a que vai definir o campeão do nosso quiz, nosso webinar. Prometo que nos próximos webinars a gente consiga arrumar aí alguns brindes mais interessantes, um iPad, uma mochila, quem sabe, né? Vamos lá. Netscaler HDX Insight me ajuda. 3 pontinhos. Monitorar consumo de rede, latência e aplicativos utilizados, sentir quando o meu ambiente vai dar problema, monitorar o uso de CPU, memória, disco, aumentar a segurança da conexão SSL. Isso aqui é fácil, hein? Aqui foi na velocidade, hein? Vamos ver. 14, 15 pessoas, 16. Opa, aí ó, 12 pessoas acertaram. Vamos ver quem foi o grande campeão do nosso... eu vou fazer um pouco de suspense? Não vou não, né? Vamos lá mostrar aí. Opa, Gilsomar levou na última. Muito bem, parabéns. Então, né? Vamos aqui. Ele acertou 8 questões e errou somente 2, né? Muito bem, muito bem. Parabéns, Gilsomar. Me manda um e-mailzinho, eu vou colocar meu e-mail aqui no chat. Eu vou providenciar para que esse mouse chegue até as suas mãos. Ele está aqui comigo, na minha mão, mas ele é seu. Parabéns, ele é seu, você levou. Eu acho que o Bruno, o pessoal aqui ficou... o Bruno já está mandando mensagem aqui no chat. Muito legal. Deixa eu ver aqui, chat. Vou colocar meu e-mail aqui, ó. E aí a gente vê uma forma de mandar isso chegar até você aí, tá bom? Pessoal, vou mandar o resultado. Vocês querem ver mesmo o resultado de todo mundo? Dá para poder trazer o feedback aqui, ver todas as perguntas e respostas. Peço para vocês avaliarem aí, ó, faz uma avaliaçãozinha aí rápida, como é que vocês acharam dessa gincana, enfim, o que você achou que é legal ou não. Então, o máximo de pessoas que puderem responder aí para nos ajudar é legal, porque é uma coisa nova que a gente está trazendo aí para os nossos webinars, fazendo com que vocês consigam mesmo remotamente participar um pouquinho mais. E também dúvidas, sugestões, enfim, quem quiser aí, tô aqui para receber feedback, legal? Bom, vamos ver aqui, vou trazer os resultados finais. Olha lá, o resultado final ficou, olha lá, Gilsomar, colado do Alisson, Raul, Bruno. Bruno estava indo bem, deu uma caída no finalzinho. E eu vou salvar num Excel. Ele me traz um Excel aqui com todos os resultados. Então eu vou aqui. Aqui é muito dedo duro, né, pessoal? Poxa vida. Somente leitura. Espera aí que está abrindo aqui. Ele consegue mostrar todas as perguntas. Acho que vale mandar para vocês, tal. Enfim, é uma ferramenta interessante para vocês também tomarem conhecimento. Ó. Então é isso aqui que ele manda. Ó. Ele manda um Excelzinho aqui para mim. Quantas pessoas participaram, quantidade de questões. Ó, tivemos 54% das perguntas corretas, a média de pontos. E aí a gente vai aqui para os finalistas. Então, tem aqui ó, as pessoas que ficaram, temos 18 participantes, então está aqui todo mundo que estava. Quais foram as questões, né, que a gente colocou e a resposta de cada uma, quem acertou e quem errou. Ó. Então, quem foi mais rápido no chute, né? Depois eu mando isso aqui para vocês, é legal para tomar conhecimento e também aí se estivesse valendo algum melhor, um carro zero, por exemplo, aí a gente podia ir correr atrás do resultado. Beleza? Bom, pessoal, obrigado.
Obrigado pelo tempo de vocês, espero que tenha sido aí interessante. Quem quiser aí o conteúdo, manda um e-mailzinho para a gente. Como eu disse, eu gravei essa sessão, vou subir no canalzinho do YouTube. E, enfim, estamos à disposição para um próximo bate-papo, para uma conversa, para uma discussão aí. Obrigado pelo tempo de vocês, uma boa tarde, ótimos negócios, ótimos final de ano e tudo de bom para todo mundo, ok? Obrigado, um abraço.